Olá, pessoal. Aqui é o professor Carlos Wilker e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Danley, e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o mundo grego, sobre a Grécia Antiga. É um conteúdo um pouco extenso, então iremos dividir esse conteúdo em algumas partes. Então, vamos lá. Primeiro, a história da Grécia Antiga ela foi dividida pelos historiadores em 5 fases. A primeira fase, a fase pré-homérica, que vai do século XX ao século XII a.C. Essa fase ela representa o início do povoamento daquela região, né, do que viria a se tornar a civilização grega. A segunda fase é a fase homérica, que vai entre o século XII e o século VIII a.C. É uma fase que se refere às invasões dos dórios e à primeira diáspora grega e à formação dos gêmeos. Né? A gente vai entender isso nas próximas aulas. A terceira fase é a fase arcaica. Arcaica quer dizer antiga, ultrapassada, sem ser um sentido pejorativo. Vai do século VIII ao século VI a.C., né, que vamos ter o surgimento das polis, né, as polis gregas, as cidades-estado. A quarta fase, a fase clássica, que vai entre o século VI e o século IV a.C., que é considerado o período de ouro da Grécia Antiga, né, da filosofia, dos filósofos gregos, os mais famosos, como o Sócrates, o Platão, e é uma fase de grande desenvolvimento. E, por último, a fase helenística, que vai entre o século IV ao século II a.C., em que se destaca a conquista macedônica, né, da Macedônia, que vai conquistar a Grécia. Né? Vai começar com o Filipe II, depois vai se consolidar e continuar com seu filho Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. E é uma fase de uma miscigenação cultural, ou seja, de uma mistura, né, da cultura grega com a cultura oriental. Então, essas são as 5 fases da história da Grécia Antiga. Eu quero chamar a atenção aqui para a primeira e a segunda fase, né, pré-homérica, homérica. O professor aqui se refere. E se refere ao poeta grego Homero. Né? O Homero foi um poeta grego em que ele tem 2 obras muito famosas, que é a Ilíada e a Odisseia. Então, por isso, esse termo homérico, pré-homérico, que está usando esse poeta grego como uma referência. Antes da gente falar sobre as características geográficas do mundo grego, eu quero enfatizar um ponto aqui que a gente depois vai repetir. Quando eu falo sobre Grécia Antiga, eu não estou falando sobre um país. Né? Hoje a Grécia é um país, a sua capital é Atenas, mas nesse contexto aqui, nessa época de Grécia Antiga, eu não estou falando sobre um país, eu não estou falando sobre uma cidade, eu estou falando sobre um conjunto de cidades-estados. Então, nós vamos ter várias cidades-estado, como Esparta e Atenas, que são as mais famosas. Então, a esse conjunto de cidades-estado é que nós damos o nome de civilização grega ou de Grécia. Então, vou enfatizar novamente. Aqui, nesse contexto de Grécia Antiga, não estou falando sobre um país chamado Grécia, não estou falando sobre uma cidade chamada Grécia. Estou falando sobre um conjunto de cidades-estados, né? Então, fica esse lembrete. Já nos dias atuais, aí sim, quando eu falar sobre Grécia, eu estou me referindo a um país. Vamos para as principais características geográficas. Um relevo montanhoso e acidentado. Vejam, não é que na Grécia não haviam regiões planas, mas havia uma grande predominância, uma grande presença de montanhas, um relevo acidentado, e isso vai ser uma das razões que vão fazer os gregos a se utilizarem muito do comércio marítimo, já que a agricultura não dava para desenvolver tanto por causa desse relevo. Tem poucas terras férteis, não é que não haviam terras que eles poderiam plantar, mas haviam poucas terras férteis, e aí eles vão usar muito do comércio marítimo. E por esse relevo acidentado e montanhoso, isso também vai ser uma das explicações da formação dessas cidades-estados independentes.
né? Então, isso meio que vai diminuir ou dificultar ali o contato entre essas cidades. Vamos ter enseadas abundantes, servindo como portos naturais em muitas ilhas. Então, a própria natureza deu de conta de formar certos portos naturais, muitas ilhas. É uma região com uma longa faixa litorânea. Então, vejam que essas características empurram muitos gregos para o mar, né, para o comércio marítimo, né, isolando essas cidades e estados uma das outras. A Hélade. Pessoal, se nós voltássemos no tempo, né, imagina aí um túnel do tempo, você voltou e você chegasse lá para os gregos antigos e falasse sobre Grécia, gregos, eles não entenderiam. Por quê? Porque eles não se autodenominavam gregos, né? Esse termo Grécia, gregos, isso virá com os romanos posteriormente. Eles se auto-intitulavam como helenos. E eles chamavam aquela civilização, aquela região de Hélade, ok? Então, aqui diz o seguinte, não havia um país chamado Grécia na antiguidade. Os povos que se identificavam como gregos eram, em geral, descendentes de algumas tribos que entraram na região entre os períodos pré-homérico e homérico. E aí podemos destacar aqui 4 povos que, vamos dizer assim, são os responsáveis pela origem da civilização grega. Pensem no seguinte exemplo. Temos a civilização brasileira, temos o país Brasil. Em nossa origem, entre os nossos povos de formação, nós temos africanos, europeus e nativos indígenas. Então, esses 3 povos, essas 3 misturas, vamos dizer assim, que irão dar origem à civilização brasileira. Então, pensem dessa forma. Os povos que irão dar origem à civilização grega foram os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. São esses povos que estão ali na raiz da origem da civilização grega. O território abrangido por esses povos era chamado de Elas, né, que em português é chamado de Hélade. Os habitantes da Hélade se autodenominavam helenos. Heleno não se referia simplesmente à localização geográfica, mas sim a um conjunto de valores e características culturais, tais quais o idioma, costumes e religião em comum. Ou seja, não era apenas uma questão geográfica. Você não é um heleno apenas porque você habita numa determinada região. É porque você compartilha de certos valores e certas características culturais. Todos os povos que não eram classificados como helenos eram chamados pelos gregos de bárbaros. Ou seja, o não grego é chamado de bárbaro. Esse termo também vai ser muito forte lá na frente, durante o Império Romano, mas ele tem origem aqui. Então, quem não é grego, quem não compartilha o mesmo idioma, os mesmos costumes, os mesmos valores, a mesma religião, é chamado de bárbaro, que é um termo pejorativo, né? O bárbaro seria o estrangeiro, diferente, né? Hoje em dia, quando a gente fala sobre uma coisa bárbara, é uma coisa cruel, feia, suja, estranha, ok? Temos aqui algumas das principais cidades da Grécia Antiga, né? São muitas. As que mais se destacam, tanto nos livros didáticos, nas provas, Enem, vestibulares, é Esparta e Atenas, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aqui na imagem nós temos algumas dessas cidades. Éfeso, Atenas, Tebas, Esparta, Argos, Corinto, enfim, entre muitas outras. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.